ver. Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos falar de uma geração com paixão. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que os sociólogos têm definido 4 gerações sucessivas. Baby Boom, a geração X, Y e Z. Recentemente também já ouvimos falar da geração Arrasca, mas na Bíblia, há uns 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro escreveu sobre a geração eleita para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ora, no programa de hoje, queremos desafiá-lo a conhecer precisamente esta geração e, quem sabe, convidá-lo a fazer parte dela. Trata-se de uma geração que não se limita a levar uma vida religiosamente aceitável ou que estuda apenas para ter um diploma e um bom ordenado, mas preocupa-se em fazer a diferença na sociedade em que se encontra. Uma geração qualificada, mas com desejo de colocar as suas qualificações ao serviço de valores e princípios mais elevados. Uma geração que vive a sua paixão por Jesus Cristo numa base relacional e não institucional e que deseja expressar compaixão pelas pessoas mais necessitadas, não para se sentirem bonzinhos, mas sim para expressar o amor de Deus de uma forma genuína. Mas para falarmos melhor deste assunto, temos hoje connosco João Barros, obreiro da Jocum Jovens, com uma missão, onde é responsável agora pela criação do Instituto Compaixão e é também promotor do movimento Sintra Compaixão. Temos também connosco 2 jovens desta geração comprometida com Cristo. São eles o André Ameixa, é estudante de Teologia no Instituto Bíblico Monte Esperança, participante ativo no Ministério Evangelístico dos King's Kids Portugal e também com experiências no Exército de Salvação com pessoas sem abrigo. E temos ainda connosco a Daniela Abreu, estudante de enfermagem, recém-chegada de um estágio em Moçambique, já foi voluntária do Desafio Jovem com toxicodependentes e atualmente também está integrada no Grupo Bíblico Universitário. Já vamos conhecer então daqui a pouco as vossas histórias. Para já vamos então ao nosso tema de hoje, começando aqui pelo João Barros. Já falámos um bocadinho nesta introdução, mas de facto, que geração com paixão é esta? Esta geração com paixão sempre existiu, na realidade. Ela talvez, neste momento, esteja a ter um pouco mais de visibilidade, tendo em conta o contexto económico, social que nós estamos a viver em Portugal, e não só em Portugal, acaba por ser mundial, não é? Mas esta geração com paixão caracteriza-se principalmente por uma paixão por Cristo. Isto é, uma paixão que não está relacionada com nenhuma doutrina, nenhuma instituição, nenhuma religião, mas sim uma paixão relacional, uma paixão que procura conhecer a pessoa de Cristo, quem ela é, e como relacionar-se com ela e como seguir o seu testemunho e pôr em prática tudo aquilo que Cristo nos ensinou. E isto faz com que, enfim, uma geração que se queira descoser de tudo o que está à sua volta, está concentrada em Cristo e quer fazer exatamente o que Cristo faria se Ele estivesse aqui neste momento. Portanto, ainda bem que há pessoas decididas a seguirem Cristo desta maneira. Daniela e André, vocês consideram-se parte desta geração com paixão? Sim. Não me enganei dos convidados. Não. Daniela, o que é que caracteriza este Deus com paixão? Este Deus é um Deus que quer basicamente ter relação connosco, estar perto de nós, quer mais estar perto de nós do que nós dele, muitas vezes. E o que Ele quer é que nós o sirvamos e que de todo o coração e com toda a sinceridade em coisas simples. Deus não pede de nós aquilo que não podemos dar. André, numa altura em que toda a nossa sociedade portuguesa apresenta grandes incertezas quanto ao futuro, nomeadamente os novos jovens, que até de alguma forma já foram convidados, entre aspas, muitos, a emigrarem, precisamente porque estão desencantados com o país em que vivem e com medo do futuro, como é que tu te consideras que encaixas nesta geração de jovens com paixão para marcar a diferença? Eu acho que há uma diferença entre convicção e perspectiva, não é?
Nós podemos acreditar, ter a nossa fé, mas isso só nos leva a agir se nós tivermos a perspectiva certa. Eu lembro daquele jovem rico que foi ter com Jesus e disse, fez lá uma listagem de coisas que ele fazia, das convicções que ele tinha, dos mandamentos que ele cumpria, mas quando Jesus lhe incentivou a vender tudo o que ele tinha a dar aos pobres, ele não conseguiu largar, né? E Jesus disse que onde está o nosso coração está o nosso tesouro. E ele não teve esta capacidade de passar da convicção para a perspectiva certa. E eu acho que a perspectiva que caracteriza a geração com paixão é de alguém que vive em função da eternidade, né? Valores, princípios eternos, e que trabalha para construir um tesouro no céu e não aqui. Portanto, eu tento, esforço-me para não estar preocupado com o meu dia-a-dia ou com o meu futuro, digamos assim, né? Com aquilo que vai acontecer daqui a uns anos, com a minha estabilidade económica, com a minha segurança, o meu conforto, mas tentar viver a minha vida como Jesus viveu, que é investir na vida dos outros. Eu acho que isso é que define. Como é que a geração mais velha deve então estimular, encorajar estes jovens a acreditarem e a porem os seus olhos focados em Jesus e na esperança que Ele nos oferece e não nas circunstâncias? Bem, por estar envolvido com o Jocum há muitos anos, de alguma forma, o princípio que nós procuramos sempre observar é de ouvir Deus. Ouvir Deus e obedecer àquilo que Deus nos indicar. Portanto, cada um irá ter a sua própria história com Deus. Eu, por ser se calhar um pouco mais velho, poderei ter se calhar um pouco mais de histórias, mas acho que é importante ouvirmos as histórias dos jovens de hoje e não só ouvi-las, como dar-lhes as possibilidades para cumprirem esses sonhos. Agora, tudo nasce aonde? Numa relação com Deus. Ouvir Deus, e Deus com certeza que terá sempre uma resposta não virada para o nosso bem-estar, para a nossa realização pessoal, para a nossa alegria, a nossa felicidade. Não se trata das nossas coisas, não é? Mas trata-se de um povo, de uma nação, de famílias que estão a viver momentos extremamente difíceis e que nós, obviamente, com Deus podemos ter aqui uma resposta que pode transformar vidas. Eu acredito que uma nação só pode ser mudada, transformada, uma comunidade só pode ser transformada com base em pessoas transformadas. E só é possível pessoas serem transformadas por Deus. Não vejo outra forma. Toda a outra transformação sempre será temporária e ilusória. Portanto, este é um grande desafio de irmos à essência outra vez, não é? Como não é possível termos compaixão por uma pessoa se não alimentarmos uma paixão por Cristo. Nesse caso, estaremos a falar de simplesmente ser boa pessoa, se não for fundamentado em Cristo. Como também não é possível termos uma paixão por Cristo sem ter compaixão pelas pessoas. Seria incoerente. Daí, mesmo nesta história que o André estava a referir e em muitas outras, Jesus resume toda a lei e todos os mandamentos. Ama a Deus e ama o teu próximo. E desses dois mandamentos decorre tudo o resto. Portanto, nós somos peritos em complicar muitas vezes as coisas. Algo que é tão simples, não é? Exatamente. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com a nossa genuinidade, digamos assim, e amar o próximo como a nós mesmos. É de facto um grande desafio. O João dizia muito bem que cada jovem poderá também contar a sua história e nós vamos agora ouvir as vossas histórias. Daniela, tu tens que idade? Tenho 22 anos. Portanto, estás agora no último ano de enfermagem. Sim. E quando pensaste em tirar este curso, já tinhas algum objetivo de vida para além de teres pura e simplesmente um curso superior? Inicialmente eu não pensava sequer em ir para a enfermagem, até porque todo o meu percurso académico anterior a entrar para a faculdade nada previa eu ir para a enfermagem. Entretanto, foi uma altura de indecisão, como todos os jovens passam nessa fase, e decidi ir para a enfermagem. Houve a oportunidade de ir, consegui entrar e percebi que era mesmo uma coisa de Deus, porque não era esperado e não era algo
que eu tivesse pensado antes. Foi mesmo da cabeça de Deus. Sonhos que Deus tinha para a tua vida. Exatamente. E aí percebe-se que às vezes a nossa visão não vai tão além quanto a visão de Deus, nem os nossos caminhos são tão altos como os caminhos de Deus. E Deus sempre sabe o que tem o melhor para nós. Mas isso aconteceu porque tu, de alguma forma, também deste liberdade a Deus para Ele agir na tua vida, porque Deus não obriga ninguém a seguir os sonhos que Ele tem para a vida de cada um. Claro. Eu orei e busquei a Deus, falei com Deus, a perguntar que futuro ou que vontade é que Ele tinha para mim. E a partir daí Deus deu a resposta. Se nós procurarmos a resposta, Ele dá. Porque Deus está mortinho para nos dar as respostas e a forma como nós devemos viver a nossa vida. E como é que hoje, então, tu vês esse sonho de seres enfermeira como algo que Deus pode usar não só para tu própria te realizares profissionalmente, mas também para ajudar os outros? É assim, a enfermagem é caracterizada por participarmos numa parte muito íntima da vida das pessoas e a partir daí, nós temos acesso mesmo à intimidade das pessoas e a partir daí é muito mais fácil para nós entrar por esse caminho, com respeito por parte do outro, mas é fácil nos momentos de mais vulnerabilidade da pessoa entrarmos por esse caminho e falarmos de uma esperança, que há uma esperança. Muitas vezes as pessoas revelam falta de esperança e por aí nós podemos pegar e falar. Aliás, de Deus. Recentemente tu chegaste de Moçambique, estiveste lá num estágio, não é? Numa ação também de certa forma humanitária. Qual foi a tua experiência como enfermeira a ajudar neste país africano? As pessoas lá conseguem ser muito felizes com pouco. E com pouco, com pequenas ações, eu podia tirar um sorriso, podia mudar de certa forma, dentro da minha capacidade, mudar de alguma forma a vida daquelas pessoas e torná-la melhor. Na linha de pensamento que o João disse, a nossa vida cristã não é nada se não tiver fruto e se através das nossas ações não houver fruto. E ajudar as pessoas, não querendo ser boazinha, mas ajudar as pessoas é uma coisa natural de nós, que nós queremos fazer. Ainda que nem todos ajudem através do exercício da medicina, não é? Sim. No teu caso, é por aí que Deus está então a agir. Sim, há mil e uma formas que Deus nos pode usar para ajudar os outros e Ele usa quem se predispõe a ser usado. E o meu caminho foi pela enfermagem, pronto. O desejo de ajudar os outros e de voluntariado, de resto, é algo que já está inerente a ti, não é? Sim. Já participaste também na Operação Josué, que pertence, portanto, ao Desafio Jovem, uma instituição cristã evangélica que também trabalha com pessoas toxicodependentes. Como é que foi essa tua experiência? O Desafio Jovem sempre esteve muito presente na minha família desde cedo e a partir daí eu desenvolvi uma vontade de ajudar e de contribuir de alguma forma para o Desafio Jovem, se calhar de uma forma de agradecer, mas também sentia que Deus queria que eu me predispusesse a ir para lá. E então assim fiz durante as férias de verão, decidi tirar um tempo das minhas férias para ir para a Operação Josué e dar do meu tempo, dar de mim e dar de Deus também às pessoas. O mesmo tem acontecido com o André Ameixa. André, hoje tens que idade? 25. Mas desde bem pequenininho que também tiras o tempo das tuas férias, neste caso para um outro ministério que é dos King's Kids, que está de resto integrado também na Jocum, Jovens com uma Missão. Desde que idade é que tu participas nestas campanhas evangelísticas no verão? 9 anos. Desde os 9 anos. Portanto, tiravas as tuas férias de verão e lá ias tu. Certo, parte das férias. Normalmente em final de julho ou mês de agosto. E em que é que consistem estas atividades dos King's Kids? Bem, a campanha de verão consiste principalmente em evangelismo de rua, né? Nós tínhamos uma semana de preparação, de cultos e de bons tempos devocionais, de preparação também para aquilo que nós íamos fazer na rua, e depois tínhamos 2 semanas finais que tinham a ver com participações de coreografias e de mímica, teatro na rua, para chamar a atenção no fundo das pessoas a uma mensagem do Evangelho e para depois podermos abordar as pessoas e ter uma conversa, partilhar do nosso amor por Deus. Isso. Nós temos de resto algumas imagens que ilustram precisamente esta experiência do André.
Normalmente estas férias de verão, portanto, estamos a falar de quanto tempo que vocês dedicavam e ainda dedicam, ainda estás ativo nos King's Kids, a este tipo de campanhas para ajudar os outros, irem para a rua publicamente falarem de Jesus. Estamos a falar de 3 semanas. 3 semanas. E quem é que paga essas 3 semanas? Somos nós. Ou seja... Somos nós, quer dizer, são os pais, às vezes os avós, que ajudam e que colaboram, cooperam, né, financeiramente. E no fundo é um investimento que nós fazemos nas nossas vidas também, mas principalmente no Reino de Deus. Não é? Poderiam usar esse dinheiro para qualquer outra causa, não é? Mas não, querem mesmo usá-lo para... Tu lembras-te quando eras pequenino, quando tu tinhas de juntar o teu próprio... E hoje também, tens de juntar o teu próprio dinheiro para as campanhas. Certo. Do que é que abdicavas? Eu lembro-me de lavar exaustivamente os carros do meu irmão, dos meus irmãos, para angariar fundos para as campanhas. E lembro-me de abdicar de algumas coisas, sim, de comprar roupa, ou seja o que for. Mas acima de tudo também tive uma mãe que sempre zelou por mim, pela minha vida espiritual, e que sempre quis também que eu estivesse ativo no Ministério de King's Kids, e irmãos também que participaram. Aliás, foram os meus irmãos mais velhos que me levaram para o Ministério e me introduziram ao Ministério. E até hoje estou lá, graças a Deus, por pessoas que investiram também na minha vida e que estão ainda a ensinar-me a servir os outros. Não? Entretanto, tiraste já também o teu curso universitário. Certo. E hoje estás a tempo inteiro a estudar no Instituto Bíblico Monte Esperança. É sem dúvida também um grande exemplo quando se deixa tudo para se estudar a tempo inteiro num seminário. E neste caso, também, a nível financeiro, é tudo uma incerteza. É verdade, é verdade. É um desafio. Foi um enorme desafio, foi um passo de fé e que Deus foi me animando, tirando as minhas ansiedades, e ainda hoje tenho que gerir isso tudo, não é? Mas tudo isso porquê? Como é que tu vês o teu propósito de vida e porquê que estás a passar por essas etapas todas? Olha, Sara, eu quero aprender mais para poder também servir melhor os outros e cuidar de pessoas. Eu acho que a vida de ministério é isto, é cuidar de pessoas, é ser exemplo, e para isso precisas de preparar, é inspirar as pessoas a viver um cristianismo real, não religioso, e ser influência na vida das pessoas, na sociedade. É ser sal, ser luz. E então esse passo de fé que eu tomei foi na base desta vontade, desta convicção, mas também da perspectiva, como eu falava há pouco, de querer investir na minha eternidade, na eternidade dos outros também. E tens-no feito muito bem, também já trabalhaste com pessoas sem abrigo no Exército de Salvação. O que é que tu aprendeste também ao trabalhares com estas pessoas? Eu tive 2 anos no Centro de Acolhimento para Sem-Abrigo, trabalhei até com o João, com quem aprendi muito, mas é difícil resumir 2 anos de tanta coisa que se passou, mas eu acho que aprendi acima de tudo que nós temos que dar às pessoas não o que elas querem, mas o que elas precisam. E isso é muito mais profundo, porque às vezes as pessoas não têm noção das suas necessidades. E eu vi ali gente não só com problemas a nível material, financeiro, mas principalmente espiritual. A gente que não se sente amada, que não se sente compreendida, a gente que não tem família ou amigos, não tem relações de confiança, e que elas próprias não têm capacidade para reestruturar as suas relações e os seus laços de amizade. Então acho que a maior influência e o maior investimento que se pode fazer nessas pessoas é ajudá-las a conseguir viver numa perspectiva diferente, né? E a construir relações mais do que dar ou ajudar a ter um emprego, uma casa, seja o que for, um salário. Porque se a mentalidade da pessoa não muda, a vida da pessoa também não muda. João Barros, isto quer dizer que compaixão é muito mais do que apenas dar de comer a quem tem fome? Sim. O André acabou por definir muito bem as necessidades das pessoas, não é? Não se trata só de comida, de roupa, a necessidade de afeto, a necessidade de relacionamento, de amizade, é fundamental, e principalmente a necessidade de uma relação de paz com Deus, na qual tudo isto assenta, não é? Agora, eu gostava de só de acrescentar aqui mais uma característica da geração com paixão. Acho que é uma geração que está disposta a renunciar a muita coisa.
Hoje talvez até seja um pouco mais fácil renunciar, porque acabamos por ter menos do que tínhamos já uns anos atrás. Mas a oferta hoje também é maior. Pois, mas acaba por ser sempre uma renúncia. O levar uma vida de paixão por Cristo e de compaixão obriga-nos, de uma forma determinante, a renunciar a muitas coisas que o mundo em si valoriza, mas que nós passamos, vamos lá dizer, a colocar em segundo plano. Não é? E a vida de uma outra pessoa sempre será mais preciosa do que o eu ter um carro novo, ou ter a melhor casa, ou ter o melhor ordenado, ou a melhor função, ou a melhor promoção. A tal questão de juntarmos tesouros no céu e não aqui na terra, porque no céu nós sabemos que não há ladrão para roubar, nem ferrugem, não é? Para destruir, e como dizia o André há pouco, onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. O nosso tempo está quase a esgotar-se, mas ainda há tempo para falar precisamente no Instituto Compaixão, para motivar jovens como estes, jovens de todas as idades. Como é que vai funcionar este Instituto de Compaixão da Jocum? Não é como vai funcionar, ele já está a funcionar. A nível da Jocum, a nível internacional e mais precisamente através da Universidade das Nações, já existe um conjunto de cursos e de institutos e de programas vocacionados para preparar jovens, e não só jovens, como profissionais, pessoas qualificadas com habilidades específicas, a desenvolverem uma vida de compaixão. No fundo, queremos aqui em Portugal trazer um pouco desse mundo e dessa realidade que existe já a nível mundial e despertar cada vez mais os jovens para essa direção. Associado ao conceito de renúncia, existe o conceito de tomada de decisão. Isto é, a Daniela nunca teria experimentado, nunca teria tido esta experiência de compaixão se não tivesse tomado a decisão de ir para Moçambique. Ora, esta decisão foi ela própria que a teve de tomar. E da mesma forma como o André teve de tomar muitas vezes a decisão de ir no verão para uma campanha dos King's Kids. Portanto, há uma decisão. O Instituto ajudar-nos-á, de alguma forma, a orientar-nos, a focarmos, a determinarmos uma direção específica para servirmos a comunidade e as famílias da comunidade. E está aberto a qualquer pessoa que se sinta motivada e encorajada. É só contactar então a Jocum Portugal, ou então através dos contactos da Aliança Evangélica Portuguesa nós poderemos encaminhar. Mesmo para terminar, os King's Kids já têm campanha preparada para este verão? Já, graças a Deus. É na Madeira, é nas primeiras semanas de agosto, portanto, as primeiras 3 semanas de agosto, e ainda há vagas, portanto, quem quisesse inscrever, era uma boa aventura. Daniela, porquê motivar outros jovens, outras pessoas, e a juventude está cá dentro do nosso coração, a seguirem este Deus de compaixão e fazerem parte desta geração? Não que está deprimida com o que se passa à nossa volta, mas confiante no que Deus vai fazer. É uma vida radical e Deus surpreende-nos sempre. É um grande desafio, não é fácil, mas é muito recompensador no final, muito bom mesmo. Portanto, vamos aceitar este desafio, porque não? Obrigada aos 3 por terem estado hoje aqui à conversa connosco. Apesar das dificuldades do presente e das incertezas do futuro, é possível ver levantar-se uma geração apaixonada por Cristo, empenhada em ajudar o próximo e com vontade de marcar a diferença. Esta é a geração eleita e separada para viver e anunciar as obras de Deus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma geração com esperança e que acredita que a vida com Jesus faz sentido. Mas para conhecer melhor este Deus com paixão que nos convida a ter uma relação pessoal com Ele, leia a Bíblia. Se não tem nenhuma, temos para lhe oferecer um Novo Testamento para iniciar os seus estudos bíblicos. Se já tem então uma Bíblia, temos para lhe oferecer como alternativa um devocional para o acompanhar nas suas leituras diárias. Para receber uma destas literaturas, contacte-nos. Nós voltamos a estar consigo na próxima terça-feira, às 6 da tarde, aqui na RTP2 e às 22h45 na Antena 1. Então, até terça, se Deus quiser.